E agora a gente vai direto ao Salão Verde saber um pouco mais sobre a perspectiva de votação essa semana com a repórter Mariana Pchitic. Mariana. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Vamos ver um pouco a temperatura aqui no Salão Verde para as votações a partir de hoje. Hoje de manhã já tem sessão extraordinária no plenário da Câmara. Estamos aqui com o deputado Mauro Pereira, que é vice-líder do PMDB, ele que é do Rio Grande do Sul. Deputado, qual que é a sua expectativa? Dá para avançar nessa uma pauta pesada, 10 medidas provisórias, várias perdendo a validade, inclusive essas medidas provisórias da mineração. Você acha que é possível avançar nisso? Bom dia. Muito bom dia, Mariana. Bom dia aos nossos telespectadores da nossa TV Câmara. Na verdade, nós tivemos aí, bem dizer, uma semana de recesso, e onde os deputados estavam nas bases trabalhando, e nós temos um compromisso muito sério com o Brasil. O Brasil precisa do nosso trabalho, o Brasil precisa da nossa dedicação. A economia vem crescendo, vem num momento muito positivo, e é lógico que esse momento positivo passa pelo nosso trabalho aqui. E essas medidas provisórias, todas elas são de interesse da nação. Então eu espero que os meus colegas deputados, como já é peculiar deles, que nós vamos comparecer no plenário, vamos votar. A oposição tem todo o direito de fazer obstrução, mas a maioria das medidas provisórias já existe acordo, e é muito importante que nós possamos fazer a nossa função, que é chegar aqui em Brasília, ir para o plenário e votar. E eu espero que nós tenhamos sucesso e tenhamos grandes avanços nessa semana. Agora, deputado, entre as medidas provisórias que estão para vencer, estão as da mineração, entre elas aqui sobre royalties, muda as alíquotas, também altera o marco legal do setor, cria a Agência Nacional de Mineração. O senhor acha que é possível avançar nessas medidas provisórias do setor de mineração? Com certeza é necessário, precisa fazer com que isso aconteça, porque o Brasil, nós vivemos uma relação com o mundo e, ao mesmo tempo, o Brasil, para se manter, para manter a economia forte, é todos os segmentos, é agronegócio, é mineração, é o setor de carnes. Moral da história, o setor de mineração é de extrema importância para a economia do nosso país, e nós precisamos e devemos cumprir aquilo que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para votar, para ajudar o nosso país, e é o que nós iremos fazer. Nós temos divergências, por exemplo, nós temos aí a medida provisória que trata da liberação de impostos para os produtos importados, para equipamentos importados para ser utilizado no pré-sal, em detrimento das nossas indústrias nacionais. Isso é um debate que nós vamos ter que fazer, nós temos que facilitar com que as coisas aconteçam no nosso país, mas nós também temos que proteger a nossa soberania nacional, a nossa indústria. Então, mas o mais importante de tudo é os deputados presentes no plenário. O nosso presidente Rodrigo Maia vem fazendo um esforço para que isso aconteça, que os deputados estejam presentes no plenário e que nós possamos debater. Os deputados estando presentes no plenário, automaticamente se torna tudo mais fácil. E é o que nós esperamos nessa semana. Está todo mundo voltou aí animado, estiveram nas bases, visitando os prefeitos, os vereadores, cumprindo a sua missão nas bases, e agora é hora de nós pegarmos aqui nessa semana e cumprir a nossa obrigação. Está na pauta também, deputado, uma proposta de emenda à Constituição que muda a forma de a Câmara e o Senado analisarem medidas provisórias. O senhor acha que existe, como disse o presidente Rodrigo Maia na entrevista, de interesse do Senado? O senhor acha que a Câmara pode votar isso também? Olha, na verdade, hoje o presidente é o Michel Temer, presidente Michel Temer. O ano que vem, 2019, não se sabe quem vai ser. Pode ser o ex-presidente Lula, pode ser a Marina Silva, pode ser o meu amigo Bolsonaro, pode ser qualquer um desses. E nós temos que ter, sim, a responsabilidade de facilitar o trabalho do Executivo. Não é porque as pessoas que são oposição hoje, amanhã pode ser situação. Então nós temos que analisar bem essa proposta, esse novo rito dessas medidas provisórias, e ver até que ponto ela impacta no dia a dia do Executivo. Nós não podemos fazer com que atrapalhar o Executivo naquilo que é positivo. No momento que nós temos a soberania do voto, quando a medida provisória não for
não for aquilo que o plenário não tiver uma relevância para o país, nós rejeitamos a medida provisória. E a comissão que existe hoje, ela também cumpre a sua missão. Nós não podemos também menosprezar que, pelo fato de estar numa comissão, uma medida provisória, que esses membros dessa comissão não fizeram o trabalho dele bem feito. Eu acredito sim nos meus colegas deputados, eu acredito sim nos trabalhos que foram feitos até agora. Então, essa medida provisória que muda o rito aqui na Câmara, nós temos que pensar que hoje um deputado é oposição, amanhã, 2019, ele pode ser situação. E eu estou aqui com o meu amigo Guimarães, que foi o líder da presidenta Dilma do governo aqui na casa, e eu sei muito bem as responsabilidades de um líder no momento que precisa votar alguma coisa, que precisa aprovar e que não tem um apoio dentro do plenário. Então nós temos que ver bem o rito, nós temos que analisar. Nós temos que fazer o papel de deputado que pensa no Brasil. Hoje nós somos situação. Amanhã nós podemos ser oposição. Então vamos para o debate, mas é um debate importante. Bom, como antecipou aqui o deputado Mauro Pereira, chegou para conversar com a gente também o deputado Zé Guimarães, que é líder da minoria aqui na Câmara. Deputado, a gente estava conversando sobre plenária essa semana, previsão de votação, medidas provisórias, setor da mineração. Você acha que é possível avançar? Veja bem, houve um compromisso do presidente Rodrigo Maia, e nós vamos cobrar isso, de que só votaria as medidas provisórias após a votação da PEC que garante a tramitação do rito das medidas provisórias. Não fomos nós que anunciamos isso no plenário, foi o presidente que anunciou. Então nós queremos primeiro votar esta PEC, porque esta PEC é que estabelece o rito, para não ficar essa confusão permanente entre Câmara e Senado. E, evidentemente, depois de votar essa PEC, aí tem a tramitação das medidas provisórias. São medidas provisórias que a nossa carga principal, que nós vamos fazer uma obstrução grande, é a 795, que é a questão que altera a questão da exploração do petróleo, que é aqueles incentivos que são dados aos setores exportadores, né? Ao setor importador. Portanto, nós vamos trabalhar muito para evitar que essa medida provisória não seja aprovada. Sobre a reforma da Previdência, nós havíamos sido informados alguns dias atrás que, em função das dificuldades do governo não ter os votos, essa matéria não seria mais votada este ano. Eu estava agora há pouco ouvindo o presidente da Casa, ele informando que vai coordenar a votação dessas matérias, dessas reformas. Evidentemente que não tem, da forma como está sendo feito, não há diálogo para nós com relação à PEC da Previdência, mesmo que ela seja uma aglutinativa, altere alguma coisa, mas no fundamental ela está mantida, que é a questão da idade, do tempo de contribuição, enfim. Então, nós teremos, veja bem, eu penso que aqui não é assim, mesmo eu quando liderava o governo, nós só temos aqui 8 sessões até o dia 20 de dezembro. 8 sessões, no máximo 9 ou 10, aí, dependendo do quórum das quintas ou sextas. Então, como é que você vai votar 8 medidas provisórias, PEC da tramitação da medida provisória, reforma da Previdência, né, Mário? Então, há um exagero nisso. Evidentemente que isso não vai dar certo. Eu preferiria um outro caminho, que era sentar e discutir uma pauta aqui que pudesse aglutinar e garantir a unidade. Mas desse jeito, inclusive, não foi feito nenhum diálogo com a oposição. Nós teremos um contato hoje com o presidente Rodrigo Maia, mas acho muito difícil e nós não teremos condições de votar, principalmente a PEC da Previdência ainda esse ano. Deputado Mauro Pereira, o senhor concorda? O senhor acha que não existe mais clima mesmo ou ainda é possível, num esforço que o governo vem fazendo, votar a medida provisória ainda em dezembro? Bom, primeiramente, cumprimentar o meu amigo Guimarães, dizer o seguinte, independente de ser oposição, a gente sabe muito bem o trabalho forte que a oposição faz aqui nessa casa, mas tem diversas medidas provisórias que são de interesse do país. Na minha opinião, as medidas provisórias que são de interesse do país, tem espaço sim para nós sentarmos, negociar e se acertar aquilo que é positivo para o país. Tem medidas provisórias que são polêmicas, como a isenção de importação dos produtos importados, que realmente pode prejudicar a nossa indústria nacional. Essa nós podemos até debater, nos entender e fazer justiça. Agora, uma coisa é certa,
Tudo que nós fizemos hoje para o bem do país, automaticamente vai ser útil também para o próximo presidente. Porque uma coisa tem que deixar bem clara, ninguém está fazendo votações, ninguém está fazendo leis para benefício de um partido ou de outro. A preocupação nossa hoje é com a economia do nosso país, é com a retomada dos empregos, e eu volto a dizer, em 2015, sempre fui do PMDB, e está aqui o Guimarães, que sabe muito bem todo o trabalho, as minhas votações eram praticamente 100% junto com o Guimarães, a favor das medidas da presidenta Dilma Rousseff, inclusive a reforma da Previdência que ela fez, eu votei favorável. Por quê? Porque eu via que era para o bem do país. E tudo que for para o bem do nosso país, nós devemos sim dialogar. O presidente Rodrigo Maia é uma pessoa que respeita muito a oposição. Até tem pessoas aí que dizem que o Rodrigo Maia ele é mais oposição do que situação. Mas é o jeito dele, ele é uma pessoa democrática e uma coisa vocês podem ter certeza. Nós devemos sim entrar num diálogo e aproveitar bem esse mês aqui e fazer com que ele tenha um resultado até melhor do que teve durante todo esse ano. Para encerrar, deputado Zé Guimarães, o senhor acha que nem essa medida, reforma da Previdência mínima, de idade mínima para aposentadoria e unificação dos sistemas público e do INSS, nem isso passa aqui? Não passa. E nós vamos fazer uma proposta alternativa, que é, Mauro, meu amigo Mauro, é que nós deveríamos fazer o seguinte, retira, até porque nós estamos à beira de uma eleição em 2018, reformas dessa magnitude, reforma tributária da Previdência e outras mais, deveriam ficar para o próximo governo, não tem jeito. Então, nós deveríamos, retirando essa PEC da Previdência, esse desejo que poderá ser um tiro no pé, do ponto de vista dos interesses do governo, votar isso e perder aqui dentro, retira essa PEC da Previdência, essa votação, aí sim, nós sentaremos para discutir todas as demais matérias que são de interesse do país, conforme o deputado Mauro sugeriu. Eu vou levantar, inclusive, isso hoje. Para sentar, agora, retira esse negócio de PEC da Previdência, porque reformas estruturais como essa, que mexe com a vida e mexe com direitos, tem que ter um governo eleito em 2018, qualquer que seja ele, independente de ser o Lula ou não, mas essas reformas mais substantivas, elas devem ficar para 2019. Esse era o sentimento que estava se costurando aqui na casa. Veio essa discussão agora e nós vamos atuar, evidentemente, para impedir a votação dessa PEC da Previdência. Evidentemente, com todo o compromisso que nós temos com o país. Por exemplo, a questão da mineração. Tem estados que do ponto de vista do conteúdo, tem estados que reivindicam, né, uma participação dos royalties da exploração do minério. O meu estado mesmo se beneficia, porque tem a mina de Itataia lá. Portanto, nós vamos discutir medida a medida, ponto a ponto. Agora, a centralidade mesmo é nós não deixarmos votar essa PEC da Previdência. Tudo mais nós podemos discutir. Ok, deputado Zé Guimarães, obrigado pela entrevista. Deputado Mauro Pereira, boa semana de votações. Então vamos voltar com a Carol. Obrigado.